A partir de agora, você vai entrar no mundo da informação e da tecnologia. O CPT põe à sua disposição mais de 120 títulos em vídeo, acompanhados de manuais complementares, que vão levar você às maiores e melhores instituições de pesquisa agropecuária do país e às propriedades rurais que estão na vanguarda da tecnologia. As informações e técnicas testadas cientificamente por pesquisadores foram aprovadas na prática por produtores rurais de todo o país. Isto só é possível porque o CPT trabalha em parceria com as principais universidades e centros de pesquisas do Brasil e tem na coordenação técnica e científica de seus filmes mais de 100 pesquisadores de renome nacional e internacional. Produto CPT, a garantia de informação correta. Ligue agora mesmo e faça seu pedido. Ou solicite o nosso catálogo 031 891 7000. Dando continuidade ao projeto sobre a criação de cabras leiteiras, este segundo filme, Alimentação e Reprodução, mostra tudo sobre o manejo dos animais. Começando pelo parto e nascimento dos cabritinhos, até a comercialização do leite de cabra e derivados. A gestação dos caprinos dura aproximadamente 150 dias, podendo variar entre 140 a 160. 10 dias antes da data prevista para o parto, a cabra deve ser levada para um local seco, limpo, se possível, com uma boa cama e próximo dos cuidados do tratador. Neste momento, as tetas devem ser vedadas com fita adesiva para evitar que o cabritinho mame o colostro após o nascimento. Quando a cabra estiver confortavelmente instalada, segura, com volume do úbere aumentado e a barriga rebaixada, acentuando bem o vazio do animal, pode esperar que ela vai parir a qualquer momento. Este período que antecede o parto caracteriza-se pela eliminação intermitente de muco. A cabra fica com respiração ofegante e muito irrequieta. À medida que as cólicas vão se acentuando,
ela muda de comportamento. Definitivamente deitada, entra em trabalho de parto. Após o início das contrações, é a vez da bolsa d'água ser expelida. Esta bolsa, que constitui o saco amniótico e envolve o feto, junto com os líquidos fetais, auxiliam na expulsão do cabritinho. Não é um parto demorado. Após a apresentação da bolsa d'água, em 1 hora, o animal nasce. Geralmente aparecem primeiro as patas dianteiras, seguidas pela cabeça e depois pelo corpo. Pode nascer 1, 2, 3 e, mais raramente, 4 animais. Dificuldades ou distocias são raros. Entretanto, a presença do tratador é necessária para propiciar os primeiros cuidados aos recém-nascidos. Logo que nascem, o tratador faz a limpeza e a secagem da boca e das narinas, para evitar que restos placentários e muco as obstruam. Devido à grande difusão de doenças, como artrite e encefalite caprina, popularmente conhecida como CAE, a limpeza e secagem dos filhotes devem ser feitas pelo tratador e não pela cabra. É um processo importante também para estimular a respiração e circulação sanguínea dos animais. Outro ponto importante na prevenção contra a CAE é o colostro. O colostro não deve ser fornecido ao recém-nascido sem antes passar por um processo de pasteurização. Previamente sacado, você deve mantê-lo em banho-maria por 1 hora, numa temperatura entre 56 a 58 graus centígrados. Depois, é só armazenar no freezer e fornecê-lo quando for necessário. Após a limpeza e secagem, os recém-nascidos vão receber os primeiros tratos. O umbigo é cortado a cerca de 2 centímetros do abdômen. Depois é completamente imerso em solução de iodo por 60 segundos. Dessa forma, você evita que micróbios penetrem no animal e causem sua morte por infecção. No caso da identificação, ela é feita na orelha do recém-nascido, com brinco de plástico numerado. Esta primeira identificação do animal corresponde à numeração da propriedade. Você pode, inclusive, utilizar um diferencial entre machos e fêmeas. Brinco amarelo para as fêmeas e vermelho para os machos, por exemplo. Após o corte, a cura do umbigo e a identificação, os recém-nascidos devem ser pesados. Prática que deve se repetir, pelo menos a cada 15 dias, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do animal e avaliar as técnicas de manejo que estão sendo empregadas. O próximo passo é fornecer o colostro pasteurizado o mais rápido possível, de preferência nas primeiras 6 horas após o nascimento, pois no dia seguinte já não terá mais nenhuma função. O colostro possui a capacidade de transferir para as crias anticorpos da mãe, prevenindo contra doenças que possam ocorrer, até que o animal desenvolva sua própria resistência. Com o passar das horas, após o parto, estes anticorpos deixam de ser absorvidos pelo intestino do cabritinho. Após os primeiros cuidados, os recém-nascidos são levados para as gaiolas ou baias. Em casos de baixa temperatura, é importante fornecer, até os 15 dias de vida, aquecimento por meio de lâmpadas ou outro dispositivo. Veja, por exemplo, este berçário. As lâmpadas ficam acesas durante boa parte do dia. Até o 10º dia de vida, os cabritinhos devem ser mochados. A partir daí, os botões já estão bem pronunciados, dificultando a mochação. O objetivo deste manejo é evitar brigas, ferimentos e danos nas instalações. O método mais recomendável para caprinos é a cauterização dos botões do chifre, utilizando ferro de amochar aquecido ao rubro. A primeira coisa que você deve fazer é aparar os pelos em volta dos botões, definindo assim a área a ser cauterizada. Dependendo do tamanho, muitas vezes é necessário cortar os chifrinhos antes de cauterizar.
Quando o ferro estiver rubro, faça o trabalho com firmeza e precisão. Se você garante uma cauterização perfeita em todo o botão, evita posterior crescimento de chifres rudimentares. Para finalizar, passe uma pomada cicatrizante no local. Por volta dos 90 dias de idade, você deve identificar os animais pela segunda vez. Com álcool iodado, limpe a porção média da orelha, onde será feita a tatuagem. A seguir, passe a tinta. O tatuador, normalmente utilizado, é um alicate próprio, que permite o uso de números e letras. Finalmente, faça a perfuração do local por compressão do alicate. No caso de animais registrados, além das duas orelhas, tatua-se a prega caudal do animal, com um sinete de registro, feito pelo técnico credenciado. Maiores informações sobre esse assunto você vai encontrar no manual que acompanha esse filme. Atualmente você encontra no mercado um tipo de identificação moderna e segura que não permite erros nem fraudes, conhecida como identificação eletrônica. Esta técnica possui ainda um custo relativamente elevado. Entretanto, no futuro próximo a tendência é a queda do preço. O sistema de identificação eletrônica para caprinos é composto dos seguintes itens: um aplicador, onde se acopla o transponder, que já vem com um microchip dentro desta agulha. Além disso, nós vamos ter os leitores. Aqui nós estamos com dois leitores, um menor, com uma antena menor, que é essa área aqui, que vai ter a possibilidade de fazer leitura nos animais numa distância de 7 a 8 centímetros. E um leitor maior, com uma antena bem maior, que vai ter a possibilidade de fazer leitura a uma distância um pouco maior, até uns 18 a 20 centímetros. Além desses tipos de leitores, também existem leitores fixos que podem ser colocados em troncos, por onde o animal vai passar e ser lido. Esses leitores fixos são compostos de uma unidade inteligente, a qual você pode acoplar até 4 leitores fixos em alturas diferentes. Cada microchip possui cerca de 1 centímetro de comprimento e apresenta um código de leitura, que é exclusivo para cada animal. Depois de implantado, ele permanece sob a pele do animal durante toda a sua vida. Veja agora como deve ser feita a implantação do microchip. A aplicação, no caso de caprinos, é feita no ponto médio entre a cernelha e a ponta da escápula. Após a colocação da agulha no aplicador, ele fica na posição travada. Você vai então fazer a asepsia do local de aplicação e fazer a implantação com o bisel paralelo ao corpo do animal, de maneira suave e não abrupta, pois a ponta dessa agulha já é bastante afiada, quase como um bisturi. Após a introdução da agulha no tecido subcutâneo, deve-se destravar o aplicador e, na hora de retirar, fazer de maneira sutil também, para que não haja possibilidade de retorno desse microchip. Para fazer a leitura do código, basta aproximar a antena de leitura e o número de identificação aparecerá no visor. A identificação das cabras pode ser feita também por medalhas no pescoço, contendo o número ou nome do animal, e através de pulseiras colocadas na pata traseira, que facilita a identificação na hora da ordenha. Ainda aos 90 dias de idade, você deve castrar aqueles machos que não irão para a reprodução nem serão abatidos em épocas próximas. Quanto mais cedo você fizer a castração, melhor serão os resultados. O objetivo principal desta prática é evitar cobrições indesejáveis, além de facilitar o manejo.
A castração cirúrgica é o método mais utilizado. No entanto, ela deve ser feita cercada de cuidados, uma vez que pode levar o animal à morte por infecção. Com instrumento cirúrgico, de preferência, corte a pele da bolsa escrotal, expondo o testículo. Em seguida, rebata a túnica vaginal. Após tracionar o testículo, amarre firmemente o cordão espermático o mais próximo possível do abdômen. O passo seguinte é cortar o cordão, retirando o testículo. Por fim, passe um repelente e cuide do local como qualquer ferida cirúrgica. Para animais jovens, é aconselhável o uso de alicate alastrador. Este alicate abre o anel de borracha, permitindo que se passe por ele os testículos. Ao se liberar este anel a nível de inserção da bolsa escrotal, ele provoca compressão do cordão espermático. A consequência é o estancamento da circulação sanguínea e degeneração dos testículos e bolsa escrotal. Passados 15 dias, eles estarão completamente secos. Existe ainda o alicate tipo bordizo, que pode ser usado em qualquer fase da vida do animal. Aplique o alicate por 60 segundos sobre cada cordão espermático, separadamente. O bordizo irá esmagar os cordões, degenerando os testículos, sem ferir a pele da bolsa escrotal. O interessante é que a bolsa permanece intacta. Assim como nos bovinos, as patas dos caprinos possuem duas unhas, que são comumente chamadas de cascos fendidos. Entretanto, elas são menores, mais alongadas e apresentam maior mobilidade, permitindo aos caprinos caminhar com facilidade em locais íngremes, onde os bovinos não chegariam. Externamente você observa, envolvendo o casco, uma parede branca, dura, que recebe o nome de muralha. Esta região corresponde à unha do animal. Na porção posterior fica o talão, que é a parte externa mais mole do casco. Internamente à muralha e ao talão está a sola. Macia e de cor rósea clara é a região onde o animal se apoia. A muralha possui crescimento contínuo, e assim, em animais criados sobre o piso de madeira ou cama, os cascos não se desgastam. A consequência são as deformidades. Observe como a muralha cresce lateralmente sobre a sola, permitindo ali acúmulo de sujeira e umidade. Para evitar esse tipo de problema, você deve aparar o crescimento excessivo do casco, preservando assim os aprumos do animal. A toalete do casco pode ser feita com uma faca bem afiada, uma tesoura para casco, ou um alicate. A grosa e o formão dão o acabamento. Faça o desbaste da muralha, retirando cuidadosamente o excesso, de tal maneira que o casco readquira o perfil que possuía anteriormente. Cuidado para não atingir os vasos sanguíneos e nervos da sola da pata. Preserve o máximo possível do talão. Depois, com a grosa, retire pontas e nivele a sola. O formão você utiliza para cortar a ponta da muralha. Quando o sistema for o confinamento, o ideal é que você faça esta toalete a cada 30 dias. No caso de animais criados sob outras condições, você deve fazê-la apenas quando necessário. Em relação ao hábito alimentar, a cabra é um animal muito interessante. Possui capacidade tanto para pastejar junto ao solo, como para apreender partes altas da planta. Isso é possível devido à sua capacidade de apoiar-se nos membros posteriores, alcançando maiores alturas.
Além disso, a grande mobilidade e a forma de apreensão dos alimentos usando os lábios, dentes e língua possibilitam aos caprinos apreender frações específicas da planta, mesmo aquelas de pequeno tamanho. Veja como elas selecionam as partes mais palatáveis e tenras, rejeitando as lenhosas. Assim, o alimento ingerido possui melhor valor nutritivo. Neste piquete de leucena, por exemplo, elas comeram as folhas verdinhas, rejeitando os caules e ramos. O seu comportamento alimentar é bastante flexível, consomem os mais diversos tipos de alimentos. Em condições naturais de pastejo, há preferência pelos vegetais de folhas largas, árvores, arbustos, ervas rasteiras, flores, frutos, sementes e, em menor quantidade, os capins. Por outro lado, em regime de confinamento, as cabras aceitam muito bem o concentrado ou mesmo pellets de alfafa. Considerando a criação comercial de cabras, a dieta deve ser composta por alimentos volumosos e concentrados. As plantas forrageiras são denominadas alimentos volumosos, por apresentarem na sua constituição um teor considerável de fibras. Como exemplo de forrageiras, você pode utilizar o rami, que tem folhas largas e as cabras adoram. Os fenos de leguminosas ou gramíneas. As palmas forrageiras, muito comum nas regiões áridas do Nordeste. A cunhã, que é uma leguminosa rasteira. Fácil de ser identificada pela bela flor que possui. A gliricídia. A leucena. O guandu, que também são leguminosas. O milheto, que é uma variedade de milho e fornece muita matéria verde, ou ainda restos culturais, como este que você está vendo, que é um subproduto da indústria de ervilha. Em relação aos capins, as cabras têm preferência pelas variedades de maior porte, como, por exemplo, o capim camerun. Dentro das possibilidades, o alimento deve ser fornecido inteiro, dando oportunidade ao animal de escolher a parte que melhor lhe interessa. Quando for picado, feno ou capim, o tamanho dos pedaços deve ser o maior possível, a fim de preservar as fibras longas, necessárias ao processo de ruminação. Recomenda-se um tamanho mínimo de 5 centímetros. Caso ele seja menor que 3 centímetros, a eficiência da seleção é reduzida. Com isso, a cabra passa a ingerir alimento de qualidade inferior, o que prejudica o seu desempenho. Além do tamanho adequado de corte, é importante que o volumoso seja fornecido em menor quantidade e maior frequência. No mínimo 2 vezes ao dia, prevendo sempre uma sobra entre 10% e 30%, que será maior à medida que o alimento diminuir de qualidade. Em relação às leguminosas, alguns criadores têm optado em formar piquetes de leucena e gliricídia, por exemplo, como banco de proteína. Os animais são levados para estes piquetes, onde pastejam por algumas horas. No caso da leucena, que pode ter uma ação tóxica, as cabras devem permanecer no pastoreio por no máximo 3 horas ao dia. Caso ela seja oferecida diretamente no coxo, não deve corresponder a mais de 30% da dieta. Os alimentos concentrados, que podem ser as rações comerciais ou aquelas confeccionadas pelo próprio criador,
entram na dieta com o objetivo de atender às necessidades nutricionais das cabras, que de uma forma geral não são supridas pelo volumoso. Proporcionam assim o máximo de desempenho do animal. São alimentos que elevam os níveis nutricionais da dieta e, por isso, devem ser usados principalmente nas fases de crescimento. Final da gestação. Lactação e em reprodutores que estejam em intensa atividade. Entretanto, você deve ter cuidado com a quantidade de concentrado a ser fornecida, a fim de não elevar demasiadamente o custo de produção do leite, nem trazer problemas metabólicos ou de obesidade para os animais. Dividindo o rebanho em categorias, você facilita o manejo e garante que a alimentação seja racional e adequada. No caso dos cabritinhos, que ainda não foram desmamados, o concentrado e o volumoso são fornecidos à vontade até os 60 a 90 dias, quando então é feita a desmama. Por outro lado, esta desmama pode ser feita precocemente, aos 46 dias, com o objetivo de diminuir o custo de formação do animal. Para que isto aconteça, o cabritinho deve estar ingerindo uma quantidade de alimento sólido suficiente para garantir sua sobrevivência, ou seja, 125 gramas de ração por dia. Além de estar pesando cerca de 2,5 vezes o peso de nascimento, que deve ser de pelo menos 10 quilos. Recomenda-se que a partir do 5º dia de vida, o animal receba volumoso de boa qualidade e ração à vontade. Se a quantidade de leite fornecida for grande, a desmama será tardia por inibir a ingestão de alimentos sólidos, o que não é economicamente viável, devido ao valor do leite no mercado. Nesse sentido, vários sistemas de desmama têm sido propostos. Maiores informações sobre esses sistemas você vai conhecer no manual que acompanha este filme. Em relação ao fornecimento de leite, ele também pode ser feito de várias maneiras. Uma opção são as mamadeiras individuais, onde você sabe exatamente a quantidade que está sendo fornecida. Entretanto, necessita de maior mão de obra. Outra alternativa são as vasilhas plásticas, ou ainda as mamadeiras coletivas. Estas, por sua vez, facilitam o manejo, principalmente dos grandes rebanhos, porém apresentam desvantagens. Nesse tipo de mamadeira coletiva, por exemplo, os cabritinhos mais rápidos estão em vantagem. Eles consomem maior quantidade de leite do que os animais mais lentos. Os proprietários do Capril Sanri, Alexandre Oliveira e Maria Pia, também optaram pela mamadeira coletiva. Eles utilizam um vasilhame próximo à baia, interligado ao bico de borracha através de uma mangueira. Este bico, por onde os cabritinhos mamam, fica acoplado à divisória da baia, de modo que os animais procuram leite sempre que têm vontade. Neste sistema, você deve ter duas preocupações principais. Primeiro, colocar o bico numa altura adequada para que os cabritinhos mamem com a cabeça elevada. Segundo, é com a conservação do leite, caso ele fique disponível o dia todo nos vasilhames. Você deve tomar cuidado para que o leite não azede. Em contrapartida, o aleitamento natural na caprinocultura está cada vez mais em desuso. Embora seja prático, não permite quantificar o volume de leite que o animal ingeriu. Após esta idade, até a primeira cobrição, você deve restringir a quantidade de concentrado a 300 gramas por dia. O objetivo é evitar a formação de gordura a nível de úbere, para não comprometer futuras lactações. Os concentrados devem guardar uma proporção de 30% a 60% com relação à quantidade de volumoso da dieta. Além disso, à medida que este volumoso é de boa qualidade, menor é a necessidade de concentrado, menor é o custo de produção
e melhor será o desempenho do animal. Veja esse exemplo. Uma cabra seca de 60 quilos de peso vivo nos primeiros meses de gestação, consumindo como volumoso o capim napier de boa qualidade, deve receber de 100 a 200 gramas de concentrado, contendo 27% de proteína bruta. Se a gestação está no último mês, a ração concentrada deve ser elevada para 500 a 600 gramas. Para cabras lactantes, se o capim for maduro ou de qualidade inferior, o mesmo animal de 60 quilos necessita de 300 gramas de concentrado com 19% de proteína bruta, apenas para a mantença, e mais 300 gramas para cada litro de leite produzido. Conclusão: uma cabra que produz 1 litro de leite vai receber 600 gramas de concentrado, e assim por diante. Este cálculo da dieta de acordo com a produção de leite, normalmente você faz a partir do primeiro mês pós-parto. Para isso, é fundamental fazer o controle leiteiro na propriedade. Finalmente, em relação aos reprodutores, um animal de 90 quilos de peso vivo necessita de 200 gramas de concentrado por dia, se o volumoso for de boa qualidade. As 3 doenças de grande importância para a caprinocultura no momento atual são a artrite e encefalite caprina, conhecida como CAE, a linfadenite caseosa e a verminose. A encefalite, a artrite e a mamite são doenças que, quando se manifestam no mesmo animal em diferentes fases da vida, indicam a presença de CAE no rebanho. A encefalite é vista principalmente em animais jovens e causa grande mortalidade. Estes animais, que sobrevivem à infância, podem mais tarde manifestar artrite. Neste caso, as articulações serão afetadas, principalmente a carpo-metacarpo, que corresponde à região do joelho do animal. Observe como há um aumento de volume nesse local. E como o animal evita de apoiar o membro afetado. Ao se deitar, ele permanece com os membros esticados. E muitas vezes se desloca de joelhos. Já a mamite ocorre principalmente nas cabras de primeira cria. As fêmeas que tiveram mamite nesta fase podem mais tarde apresentar assimetria da glândula mamária. A consequência disso é queda na produção de leite. Infelizmente, não há vacina nem tratamento para esse tipo de doença. O que você pode fazer é adotar medidas de prevenção. Por exemplo, quando o parto estiver próximo de acontecer, lacre o teto da cabra, pasteurize o colostro e o leite antes de fornecê-lo aos cabritinhos. Esterilize todo o material que entrar em contato com sangue, inclusive tatuadores. Use seringas e agulhas descartáveis. Mantenha alto grau de higiene nas vasilhas de leite e ordenhadeiras. Além disso, elimine os animais doentes do rebanho. Desta forma, você vai estar controlando a difusão da doença. A linfadenite caseosa é causada por uma bactéria que provoca inflamação e formação de abscessos nos linfonodos dos caprinos. Os abscessos, por sua vez, são concentrações de pus, que fistulam espontaneamente, contaminando o ambiente e outros animais. Os linfonodos mais comumente afetados são os parotídeos e submandibulares, situados na cabeça, os cervicais superficiais, localizados no peito do animal, os pré-inguinais, na região da virilha,
os supramamários acima da mama e os poplitais, que ficam logo acima do jarrete. É uma doença extremamente contagiosa que pode levar à morte do animal, além de deixar cicatrizes definitivas na pele, comprometendo o uso futuro do couro. Para os caprinos criados no sistema semi-intensivo, a verminose é uma doença bastante importante. Ela expolia o animal, compromete o seu crescimento e a própria sobrevivência. Caprinos contaminados hospedam os vermes adultos nos seus pulmões e aparelho gastrointestinal. Estes vermes, por sua vez, botam ovos que são eliminados nas fezes. No solo, as larvas dos vermes se desenvolvem. Sobem nas plantas e os animais terminam ingerindo a forragem contaminada. Assim, o ciclo da verminose se fecha e a carga verminótica aumenta no animal, já que cada vez mais ele se recontamina. Para combater essa doença, você deve vermifugar os animais. A aplicação de vermífugos elimina os vermes do organismo do animal, diminuindo a espoliação, melhora a sua condição física e reduz a contaminação das pastagens. A aplicação do medicamento deve ser feita por via oral. Além de facilitar o manejo, ela evita o uso de agulhas contaminadas e a difusão de doenças no rebanho. Outras considerações sobre doenças de caprinos você vai encontrar no manual que acompanha esse filme. Uma importante fase da reprodução do animal é o cio. Nas cabras, ele é influenciado não só pelo estado nutricional e sanitário, mas também pela época do ano. Veja neste gráfico como é o ciclo reprodutivo das cabras na estação de monta natural. Os cios aparecem entre fevereiro e junho, no caso das raças leiteiras, sendo que a maior concentração ocorre em março e abril. A consequência disso são parições concentradas nos meses de agosto e setembro. As lactações, que duram em média 8 meses e alcançam produções mínimas no período final, ocorrem de julho a junho do ano seguinte. O pico destas lactações, por sua vez, concentra-se nos meses de outubro e novembro. Assim, o fornecimento de leite e seus derivados é sazonal, havendo disponibilidade no final do inverno, na primavera e no verão, e às vezes falta no final do verão, durante o outono e o inverno. Este é um ponto de estrangulamento, porque quando você trabalha com qualquer produto, o mais importante é você tê-lo sempre nas prateleiras. A partir do momento que você tem uma oscilação de fornecimento de produto, você perde a sua clientela. Esta sazonalidade reprodutiva das cabras é influenciada pelo fotoperíodo. A redução da duração da luz do dia, que ocorre após 21 de dezembro, é o estímulo que as cabras necessitam para entrar em cio. De fevereiro a junho, os cios se repetem a cada 21 dias, até que o estímulo deixe de fazer efeito. Novos cios só serão observados no ano seguinte, na próxima estação reprodutiva. Em função disso, criadores adotam técnicas para induzir o aparecimento de uma nova estação de monta nos meses de outubro e novembro. Dessa forma, o pico das parições será nos meses de março e abril, e o pico de lactação em maio e junho, no período da entre-safra do leite. A sazonalidade nós estamos trabalhando através de colocação de esponjas, pelo processo hormonal, ou através de colocação de luz, da iluminação artificial. Então nós dividimos o plantel em dois, que seria aquele grupo que vai ocorrer o parto no início da entre-safra, que começa para nós em março e termina em torno de julho, agosto, e o período da safra, que começa agosto, setembro, indo até janeiro, fevereiro.
Como disse a médica veterinária Maria Pia Guimarães, uma das técnicas de indução de cio é o fornecimento de luz artificial. O objetivo deste manejo é modificar o fotoperíodo natural, na tentativa de simular os dias de verão. Para isto, você deve fornecer às cabras 16 horas de luz e 8 dias escuro por dia. Após 60 dias, elas voltarão ao fotoperíodo natural e começarão a ciclar. Normalmente, estes 2 meses de luz artificial são fornecidos no período entre 1º de julho a 30 de agosto. Outro método seria a indução hormonal do cio, utilizando principalmente progesterona sintética. Ela pode ser ministrada na forma de esponjas intravaginais ou através de implante intraauricular. Uma esponja com cordão na extremidade, embebida em progesterona, é colocada num aplicador apropriado, feito de tubo PVC. Com auxílio de uma vareta, esta esponja é inserida na vagina, onde permanece por 10 a 11 dias. Após a sua retirada, o acúmulo de hormônios do próprio animal desencadeia o cio e a ovulação. No caso da aplicação da progesterona por via subcutânea, você deve ter muito cuidado com a higiene. Passe uma bucha com sabão na orelha. Raspe o pelo onde será feito o implante. Lave com água. Depois, enxugue com papel toalha. Por fim, passe álcool iodado. Feita a higienização, aplique no tecido subcutâneo da superfície externa da orelha o chip contendo hormônio. Após 11 dias de permanência, é só pressionar a pele da orelha para retirar o implante. Para melhorar a qualidade do cio induzido, 2 dias antes da esponja ou do implante serem retirados, você pode aplicar, por via intramuscular, substâncias como a prostaglandina 2-alfa, o PMSG, o HMG ou o HCG. Mas como você identifica uma cabra no cio? A cabra fica mais agitada, urina com maior frequência. A vulva fica avermelhada e edemaciada. O rabo levantado se agita. Os sinais mais marcantes são a aceitação da monta e a eliminação de um muco límpido com rajadas brancas. Estes sinais podem ser diagnosticados com facilidade por pessoas treinadas. Entretanto, o uso de rufiões facilita bastante a identificação do cio. Normalmente, os criadores utilizam como rufião machos que sofreram a vasectomia ou o desvio de pênis, como no caso deste bode. Esta técnica consiste em desviar o prepúcio para a prega inguinal, por exemplo, tornando o bode incapaz de copular. Para evitar de perder cios por causa da observação, recomenda-se fazer a rufiação das cabras logo pela manhã e à tardinha. As cabras que estiverem em cio serão levadas ao reprodutor para serem cobertas. Este tipo de manejo é chamado de monta natural controlada. É um sistema que evita o desgaste do reprodutor, pois é permitido apenas uma monta por período. Nesse caso, o bode consegue servir a 50 fêmeas, enquanto que, se ficasse em contato permanente com elas, o número de cabras cairia para 25. O cio dura em média 36 horas. A ovulação ocorre próximo ao final do cio. Como não é possível prever quanto tempo vai durar o cio de cada cabra, é recomendável que elas sejam cobertas ou inseminadas tão logo sejam encontradas em cio e no período seguinte. Para a inseminação artificial, são necessários um termômetro, um isopor com água, uma tesoura, um aplicador, bainhas descartáveis e um espéculo, que pode ser de uso humano. De uso veterinário, tipo bico de pato,
ou tipo tubular. O sêmen fica armazenado em botijão próprio que contém nitrogênio líquido. A temperatura de 196 graus negativos mantém a qualidade da dose inseminante por tempo indefinido. A dose pode ser acondicionada numa mini palheta que contém no rótulo o nome, número de registro e raça do bode. Dessa forma, garante a descendência das crias ao criador. Após a descongelação em água a 37 graus, a mini palheta é secada. Coloque-a no aplicador. E depois, corte a ponta da mini palheta. Por fim, coloque a bainha. E trave o aplicador. Nesse momento, a cabra já deve estar contida, pronta para ser inseminada. A técnica mais comum de contenção consiste em levantar a cabra pelo seu posterior. Uma outra possibilidade seria levantar o animal por meio de uma lona própria. Nesse caso, a cabra permanece calma, sendo a posição mais confortável para ela e para o inseminador. Observe que o posterior deve ficar ligeiramente mais alto do que a região anterior do animal, o que facilita a inseminação. Quando tudo estiver pronto, passe o espéculo. Veja como este aparelho possibilita a observação da vagina até a entrada do canal cervical. Isso facilita a introdução do aplicador, que deve depositar o sêmen no início do útero, logo após a cervix. Feito isto, massageie o clitóris do animal, auxiliando a condução dos espermatozoides para as tubas uterinas. Pronto, a cabra foi inseminada. Agora é só esperar alguns dias para confirmar a gestação. Essa rotina de observação de cio, cobrição e inseminação deve ser feita diariamente enquanto as estações de monta durarem. Ao se decidir pela criação de cabras, não só os detalhes técnicos que foram aqui discutidos devem ser observados. É essencial que se faça um estudo prévio do potencial do mercado consumidor. Os produtos a serem oferecidos e a forma como serão comercializados vai depender dos seus objetivos e da realidade do local onde está inserida a propriedade. Em locais onde existem usinas e queijarias de processamento de leite, você tem a opção de produzir a matéria-prima e entregá-la diretamente nesses estabelecimentos. Em Nova Friburgo, no estado do Rio, a Queijaria Escola é um exemplo desta situação. Ela compra o leite de cabra e vaca dos produtores, industrializa e comercializa os derivados. Com a inauguração em 1994 da usina de leite de cabra em pó, a queijaria fomentou ainda mais a produção de leite de cabra na região. Naquele ano, eles receberam 42 mil litros de leite de cabra. Em 1996, 2 anos após sua inauguração, eles receberam 190 mil litros. Isto demonstra claramente o incentivo que houve na produção de leite de cabra na região, multiplicando por 5 a produção existente. Alguns criadores têm optado em pasteurizar, embalar e congelar o leite na propriedade, aumentando o tempo de conservação do produto e facilitando sua comercialização. Assumem em grupo a função comercial e às vezes industrial, para conseguirem maior poder de barganha junto ao mercado. Trabalhamos hoje com leite congelado, pasteurizado na propriedade e entregamos para uma cooperativa em que somos 9 e que é comercializado no Centro Consumidor de Belo Horizonte. Em relação ao processo de comercialização do leite, nós temos algumas dificuldades e que talvez seja o nosso maior ponto de estrangulamento da capinocultura leiteira. Porque existe um mercado promissor, mas um mercado ainda para ser feito. Outros criadores têm optado pela fabricação de queijos na própria fazenda,
para agregar valor ao produto, além de facilitar a obtenção de queijos de boa qualidade. Evitando o transporte, você diminui o tempo entre a ordenha e a industrialização do leite. Consequentemente, reduz a contaminação da matéria-prima. Os tipos de queijos possíveis de serem fabricados são muitos. Variam desde os de sabor mais suave, como o Boursin ou o queijo frescal, aos de aroma e paladar mais forte, como o Chevrotin ou o Molaison. O Molaison é um queijo tipo suíço, de casca lavada, desenvolvido pela Queijaria Escola. Existe ainda o queijo cremoso, que também foi desenvolvido pela Queijaria Escola. O tipo Boursin é bastante popularizado no mercado brasileiro. É um queijo de massa suave, condimentado, que pode ser comercializado nas formas tradicionais ou no azeite, quando apresenta um formato de pequenas esferas. A opção de vender o produto diretamente na fazenda evita o intermediário, reduzindo o preço de distribuição. Além disso, alguns criadores têm usado a criatividade na comercialização dos seus produtos, associando, por exemplo, a venda dos queijos à atividade turística. Agora, é muito difícil, e por ser muito difícil a gente conseguir esses objetivos, basta dizer que a gente está há 10 anos, trabalhando com isso, a gente vai procurando alternativas. No momento, a gente vem tentando trabalhar com turismo, quer dizer, trazer o consumidor aqui na propriedade, para ele ver as curiosidades e as dificuldades e, claro, consumir o produto, que é o interesse maior. A comercialização dos produtos de cabra, assim como a maioria dos produtos agrícolas brasileiros, é um dos maiores problemas do nosso produtor. Vamos ouvir o que Eliane Braga, proprietária do Laticínios Montanhês, tem a nos dizer sobre isso. A parte de comercialização é muito difícil, a gente faz um trabalho de divulgação, que era um produto completamente desconhecido, o leite de cabra, o queijo de cabra. O leite de cabra não tanto, porque muitas crianças precisam consumir o leite de cabra, mas ele é muito conhecido como um medicamento, como um alimento pouco divulgado, e o queijo e o iogurte menos divulgado ainda. É um produto de sabor muito forte, então de paladar pouco apreciado aqui no Brasil. Mas a gente vem conseguindo fazer um trabalho nesse sentido e hoje já melhorou bastante, mas a venda realmente é a parte mais difícil do negócio. As grandes dificuldades na comercialização do queijo de cabra se devem à falta de hábito do consumo do produto, e por ter um paladar muito forte, por ter um sabor muito forte, e também ao custo. O queijo de cabra ele tem um preço mais elevado do que a maioria dos queijos de vaca, e isso dificulta a comercialização. A falta de hábito do consumo, principalmente dos queijos de cabra, intensificada pela sazonalidade da produção, o alto preço que o leite e os queijos alcançam no mercado, a dificuldade de armazenamento do leite, são problemas que os criadores têm enfrentado na comercialização dos seus produtos. Em função disso, é importante você ter sempre em mente a oportunidade do momento de comercialização. Por exemplo, no inverno é a época ideal de comercializar queijos, e no verão o criador tem que adequar a produção aos produtos mais facilmente vendáveis, como o leite congelado, o iogurte, os queijos mais fracos, tipo Boursin ou Frescal, e o sorvete. Estes produtos, independente da época de comercialização, devem ter uma apresentação diferenciada, porque a primeira chamada para a venda é realmente uma boa apresentação do produto. Outra coisa muito importante na comercialização é você garantir ao consumidor final a constância do produto nas prateleiras, para que o consumidor possa criar o hábito de consumo permanente. Se nós considerarmos que 5 a 7% da população mundial infantil faz algum tipo de alergia ao leite bovino, e que uma das alternativas naturais a essa substituição é o leite de cabra, nós teremos aí um grande mercado potencial consumidor de leite. Também temos que levar em consideração o mercado gastronômico,
que é os derivados do leite, tipo iogurte, e os queijos, principalmente, que tem uma série enorme de produtos. Tanto o mercado quanto o outro mercado estão ainda em inicial no Brasil. Já existe muito pouca divulgação, pouco marketing e poucos produtos à disposição. Se nós considerarmos essas duas hipóteses, nós vamos ter aí realmente um mercado futuro potencial muito grande. E por isso eu acredito que a capinocultura no nosso país é extremamente promissora.